falar de Anatomia de uma Queda e por que que ele é um Dom Casmurro cinematográfico. Então, Dom Casmurro é um livro do Machado de Assis, em que o Bentinho narra sua história de vida, que lança na literatura nacional e mundial esse dilema. Um dos dilemas, né, de se a mulher dele, a Capitu, traiu ou não ele com o seu amigo Escobar. Eu não sei as demais pessoas e tal, mas para mim fica a impressão de que pro Bentinho ela traiu sim. Eu acho que Anatomia de uma Queda e Dom Casmurro se parecem tanto porque tudo que nós temos é uma versão. No livro a gente tem a versão única e exclusiva do Bentinho sobre tudo que aconteceu. E no Anatomia de uma Queda também tudo é versão. Mas aí é a versão de todo mundo. É a versão do advogado de defesa, é a versão do advogado de acusação, é a versão da mídia, é a versão dos amigos, é a versão dela própria, é a versão, por fim, do menino, que é o filho dela, dos profissionais, de algumas poucas pessoas que a gente inclusive vê em cena, e a versão da polícia. Até o que temos sobre o marido também é uma versão, porque a gente, enquanto espectador, não vê o crime. Eles dizem no filme que também não viram. O que a polícia tem, vamos dizer assim, são também pequenas versões, porque é uma investigação, né? Eles também não viram. E também, lembrando aqui, o que a gente tem do marido? Apenas uma gravação, uma que é apresentada no filme, e uma memória do menino, que eu vou falar mais à frente. O marido não fala, né? A criança fala e aquilo aparece na boca do marido, ou seja, do pai dele, né? Então, versão. Só que a diretora, que é a Justine Trier, eleva isso mais. Por quê? A personagem da mulher, que é a maravilhosa Sandra Hüller, inclusive em alguns momentos, ela não consegue se expressar em francês e ela pede para falar em inglês. Quer dizer que também a tradução é uma versão e pode não expressar totalmente o que significa. E, além disso, o menino não enxerga e o cachorro, que também poderia ter sido uma testemunha, não fala. E também o que a gente vê deles falando são versões, porque é ela falando com o advogado dela, o que pra gente, a gente também continua não sabendo se é verdade. Ela pode estar tentando criar uma versão para se defender. O advogado, ele conversa muito pouco com outras pessoas. A criança conversa com a psicóloga. Então, quer dizer, a gente não sabe a verdade, porque quando ele conversa com a psicóloga, ele também está tentando defender a mãe. Ele está num impasse. Mas o pior de tudo, aí mais parece com Dom Casmurro, que é a personagem da Sandra Hüller, é escritora. E isso é maravilhoso, porque além daquela fita que a gente só pode, é uma fita gravada, quer dizer, a gente só pode escutar, ela que traduz, digamos assim, aquela fita, e ela que conta não só sobre o crime, mas sobre a vida, e ela é escritora, ou seja, ela sabe como contar histórias, inventar histórias e tecer narrativas. Então, quer dizer, o filme é sobre as impressões que as pessoas têm sobre os determinados fatos. No fim é isso. E aí, gente, que raiva que dá, né? Que raiva daquele advogado de acusação. Que raiva da juíza acatando tudo que aquele advogado de acusação fala. E que pena também, né? Que pena daquela criança que, além de não enxergar, então ele tem essa culpa também. Ele não viu. Ele se ressente por não ter visto de todas as maneiras possíveis. Não só que ele não enxerga, mas que ele não percebeu se havia ou não um sinal de que o pai poderia atentar contra a vida, se havia ou não um sinal de que a mãe poderia atentar contra a vida do pai. E no final, ele acaba, a meu ver, produzindo uma versão que faz com que ele, ao menos, sobreviva. Porque o pai dele já não existe mais e se ele condena a mãe, ele está completamente sozinho. E aqui também cabe outra coisa que, infelizmente, não tem como deixar de falar, que é a questão sobre o machismo mesmo, né? E o machismo naquela pessoa, porque a personagem da Sandra Hüller está nessa situação por causa de um homem, ela está sendo escrutinada majoritariamente por homens, a advogada de defesa dela é auxiliar, o advogado de defesa dela é um homem, a juíza é uma mulher, mas que continuamente dá permissão para que o advogado de acusação fale mais do que o advogado de defesa.
E aí, em última análise, por exemplo, o filho dela, o último homem, que vai falar em nome dela, que vai definir algo sobre a vida dela. Eu falo o último porque tem uma cena no final do filme que o advogado dela deixa no ar que ele tinha sentimentos por ela no passado e que isso nunca acabou e tal. Tem todo um clima, assim, parece que ele vai tentar se aproximar dela e ela para o rosto dele, assim. E eu tenho certeza, gente, que na cabeça dela, né, que é uma personagem LGBTQIAP+, e o B não é de boba, né, tenho certeza que ela pensou assim: não, querido, nunca mais eu vou mexer com homem na minha vida.